Existe um tipo de sofrimento que não aparece com feridas visíveis, mas se acumula dentro do peito, silencioso, corroendo pouco a pouco a autoestima, a dignidade e até mesmo a clareza da própria identidade. Esse sofrimento tem nome. É o esforço desesperado para ser valorizado por alguém que te trata como se você fosse dispensável. E, infelizmente, é um peso que muita gente carrega por anos sem perceber que está se destruindo aos poucos. Pare por um momento e reflita. Quantas vezes você já se desdobrou tentando agradar alguém que não movia um dedo por você? Quantas noites mal dormidas, quantas mensagens ignoradas, quantas tentativas de reconciliação unilaterais? Quantas vezes você aceitou migalhas, esperando por um banquete que nunca viria? Se a sua resposta for muitas, saiba que não está sozinho. Mas também saiba que não precisa continuar nesse ciclo. Os filósofos estoicos sabiam, há mais de 2 milênios, que o sofrimento humano não vem tanto das circunstâncias em si, mas da forma como nos relacionamos com elas. Epicteto, que nasceu escravizado e se tornou um dos maiores sábios da antiguidade, afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando corremos atrás de alguém que não nos valoriza, estamos, no fundo, aceitando uma mentira, a de que o valor que temos depende do reconhecimento alheio. Mas isso é uma ilusão perigosa. O valor que você carrega não está nas mãos de ninguém. Ele não depende de mensagens respondidas, convites aceitos ou presença constante. Ele está em sua consciência, em sua integridade, em sua capacidade de manter-se fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo parece surdo ao seu valor. E isso é o que o estoicismo nos ensina com clareza e profundidade: viver de acordo com a razão, a virtude e o autodomínio, não com a necessidade de aprovação dos outros. É claro que somos seres relacionais. Queremos ser vistos, amados, compreendidos, mas quando essa necessidade se transforma em dependência, em obsessão, deixamos de agir como seres racionais e livres e passamos a viver acorrentados à instabilidade emocional alheia. E o mais trágico disso é que quanto mais nos rebaixamos para sermos aceitos, mais perdemos o respeito dos outros. E o pior, o respeito por nós mesmos. O primeiro passo para sair desse ciclo é reconhecer que correr atrás de quem não te valoriza não é prova de amor. É prova de carência, de desorientação interior, de uma ferida que precisa ser cuidada com silêncio, paciência e filosofia. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu certa vez: a alma permanece invencível quando ela permanece indiferente àquilo que não depende dela. E a valorização que os outros nos dão ou negam está exatamente nesse campo, o do que não depende de nós. Se alguém não te dá valor, isso diz muito mais sobre os critérios dessa pessoa do que sobre o seu real merecimento. E continuar se forçando a estar presente, a agradar, a insistir, é como tentar acender uma vela ao vento. Todo o esforço se dissipa, e o resultado é apenas mais frustração. O verdadeiro caminho estoico é o da independência emocional. Não é frieza, como alguns pensam, mas força interior. Uma força que nos permite reconhecer: eu não preciso mendigar afeto, eu não preciso implorar por atenção, eu sou suficiente em mim. Isso não significa virar as costas para o mundo, mas sim aprender a colocar limites. Se alguém não vê valor em sua presença, não faça da ausência dessa pessoa o centro da sua vida. Invista na sua própria construção. Leia, estude, pratique a virtude, aprenda a estar bem sozinho. Só assim será possível construir relações verdadeiras, baseadas no respeito mútuo e não em desequilíbrios emocionais. Sêneca, em uma de suas cartas, escreveu algo que serve como um alerta para todos nós. Nenhum bem pode advir de uma relação em que apenas um lado se doa. Pense nisso.
A vida é curta demais para ser desperdiçada correndo atrás de portas que se fecham. Existem caminhos mais nobres, mais sábios, mais serenos. Caminhos em que o amor próprio não é uma escolha, mas uma postura constante. E talvez você esteja pensando, mas eu amo essa pessoa. Eu não consigo simplesmente parar. A resposta estoica para isso é clara. Amor não é prisão. Amor não é dor constante. Se aquilo que você chama de amor está te esgotando, te humilhando, te fazendo esquecer de quem você é, então talvez seja hora de redefinir esse sentimento. O amor verdadeiro começa quando você aprende a se proteger daquilo que te destrói. Por mais sedutor que pareça, essa libertação começa dentro, com silêncio, com coragem, com reflexão e com a firme decisão de parar de correr atrás de quem não reconhece o privilégio de ter você por perto. Há muito mais força em quem sabe ir embora com dignidade do que em quem permanece onde não é respeitado. E essa força, meu amigo, minha amiga, está ao seu alcance. Basta parar de entregar seu poder a quem não sabe usá-lo com cuidado. Uma das maiores armadilhas da vida moderna é confundir presença constante com afeto verdadeiro. Muitas vezes, nos vemos insistindo em mensagens que não recebem resposta, em gestos que passam despercebidos, em conversas que nunca evoluem. E quando isso acontece repetidamente, é comum começarmos a duvidar de nós mesmos. Será que eu estou exagerando? Será que estou pedindo demais? Será que sou difícil de amar? Essas perguntas machucam porque surgem da tentativa de justificar o injustificável, o descaso. E o estoicismo tem uma resposta clara e poderosa para essas dúvidas que corroem a mente. Não se culpe por esperar o que é justo. Respeito, reciprocidade, atenção e cuidado são elementos mínimos em qualquer relação humana decente. Quando isso não existe, não é você quem está pedindo demais, é o outro que está oferecendo de menos. Epicteto dizia que devemos aprender a distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está. Esperar que outra pessoa mude, nos valorize ou reconheça nossa importância é colocar nossa paz nas mãos de forças externas, exatamente o que os estoicos aconselhavam evitar. A partir do momento em que você precisa forçar algo para acontecer, aquilo já deixou de ser saudável. E há algo ainda mais profundo nesse comportamento de insistir em quem não nos quer. Muitas vezes, ele revela uma ferida antiga. Às vezes, não é só sobre aquela pessoa que não responde suas mensagens. É sobre pais ausentes, amigos que traíram sua confiança no passado, antigos relacionamentos que deixaram cicatrizes. É como se, inconscientemente, quiséssemos corrigir o passado insistindo no presente. Mas isso não funciona. O que passou não pode ser curado repetindo padrões. Só pode ser curado quando decidimos, com firmeza, interromper o ciclo. Marco Aurélio anotava em seu diário, que depois seria conhecido como Meditações, que tudo o que é verdadeiramente belo não precisa de esforço para se impor. Isso também vale para relações. Quando você precisa constantemente se provar, explicar seu valor, implorar por atenção, algo está muito errado. E o erro não está em você, mas na situação como um todo. Porque relações que exigem esse tipo de esforço desgastante não são laços verdadeiros. São cordas em volta do pescoço, disfarçadas de afeto. É difícil aceitar isso, claro. O ego se revolta. A esperança se apega a pequenos gestos, a lembranças boas, a momentos que parecem justificar o sofrimento atual. Mas o estoicismo nos convida a sermos radicais com a realidade, a ver as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. E muitas vezes isso significa encarar o fato de que alguém simplesmente não se importa tanto quanto você gostaria. É duro, mas é libertador. Sêneca escreveu que não devemos nos lamentar quando alguém se afasta, mas sim agradecer por ter descoberto a verdade.
A dor da perda é menor do que a dor de viver uma mentira, e viver correndo atrás de quem não te valoriza é, no fundo, viver uma mentira dolorosa, a de que o seu valor depende do outro. Isso é uma prisão emocional. E o estoicismo é um convite à liberdade. Há uma força imensa em saber quando parar, em saber quando olhar para si mesmo com honestidade e dizer: eu mereço mais do que isso. Essa não é uma frase de arrogância, é uma frase de dignidade. É uma escolha de quem decidiu cultivar a própria alma em vez de depender do terreno árido dos outros. Quando você para de correr atrás de quem não te valoriza, algo mágico começa a acontecer. Você retoma o tempo que estava sendo desperdiçado. Você redescobre hobbies esquecidos. Você reencontra amigos verdadeiros. Você se reconecta com o silêncio, com a paz, com a sua própria voz interior. E talvez o mais importante, você se torna alguém que inspira respeito, não por gritar, mas por se retirar com elegância de onde não há reciprocidade. A vida não é um teatro onde você precisa encenar o personagem que agrada aos outros. É um campo de treino filosófico onde você precisa desenvolver sua essência. Cada vez que você insiste em permanecer onde não é valorizado, está dizendo ao universo que aceita menos do que merece. E o universo, ou a vida, ou o destino, como quiser chamar, responde de acordo. Mas quando você fecha a porta certa com firmeza, muitas outras se abrem. E aqui entra o ensinamento mais precioso dos estoicos: o foco no que está sob seu controle. Você pode decidir como reage ao descaso. Pode decidir para onde direciona seu tempo, sua energia e seu coração. Pode decidir se continua insistindo ou se começa a investir em si mesmo. Essa escolha está ao seu alcance agora, neste exato instante, não amanhã, não depois de mais uma tentativa frustrada, mas agora. Não espere mais provas de amor de quem não te enxerga. Não invista seu melhor em quem oferece o mínimo. O amor verdadeiro, o respeito real, a companhia saudável, tudo isso existe, mas não onde você precisa implorar. Existe em lugares onde sua presença é celebrada e não apenas tolerada, onde sua voz é ouvida com atenção e não ignorada em silêncio, onde seu valor é reconhecido sem esforço e não questionado a cada passo. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque talvez esteja passando exatamente por isso agora. E eu quero te dizer com sinceridade: você não está sozinho. Essa dor é mais comum do que parece, mas ela não precisa te definir. O que te define é sua capacidade de mudar, de virar a página, de começar uma nova fase com mais força, mais clareza e mais consciência. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se te ajudou a enxergar algo com mais nitidez, quero te convidar a se inscrever no canal, mas não por costume. Faça isso se você acredita que merece consumir conteúdos que elevam sua visão, que alimentam sua força interior e te lembram do seu verdadeiro valor. Aqui, a gente não fala para impressionar, fala para transformar. E seria uma honra ter você nessa caminhada estoica com a gente. E me conta aqui nos comentários, você já passou por isso? Já se viu correndo atrás de alguém que te ignorava, que te fazia sentir menor? Não tenha vergonha de abrir o coração. Às vezes, sua história pode ajudar outras pessoas a se libertarem também. E quem sabe esse espaço se torne um lugar de cura, troca e recomeços. Há um momento na vida em que, mesmo que ainda doa, você finalmente começa a ver com clareza. É como se a névoa emocional que te envolvia dissipasse lentamente, e tudo aquilo que antes parecia complexo, confuso, cheio de desculpas e esperanças, revela-se com uma simplicidade brutal. Você não era valorizado porque, para aquela pessoa, você era opcional. E essa percepção pode ser devastadora num primeiro instante, porque fere o orgulho, desmonta ilusões, desafia a imagem que você construiu daquele relacionamento. Mas é também, paradoxalmente, o início da liberdade.
A liberdade de enxergar a realidade como ela é, sem floreios, sem máscaras, e agir com base nessa nova lucidez. O estoicismo sempre ensinou que a clareza é uma das maiores virtudes da alma. Marco Aurélio dizia que uma mente treinada para ver o mundo como ele é, sem idealizações nem desespero, é uma mente livre. E a liberdade, para os estoicos, era mais valiosa que qualquer afeto não correspondido. Quando você se liberta da dependência emocional de alguém que nunca te deu prioridade, você não está perdendo uma pessoa, está recuperando a si mesmo. E esse processo de recuperação não é rápido nem confortável. Ele exige reconstrução. Afinal, correr atrás de alguém que não te valoriza por muito tempo deixa marcas, desgasta a autoestima, distorce a percepção de amor, compromete a confiança que você tem em si. É como morar em uma casa onde cada parede te lembra de uma tentativa frustrada. Mas é possível reformar. É possível derrubar essas paredes internas e recomeçar a partir de um novo alicerce, mais forte, mais sereno e mais fiel à realidade. Essa reconstrução começa com o silêncio. Um silêncio profundo, não apenas de palavras, mas de expectativa. Parar de esperar que o outro mude, parar de esperar uma mensagem, um gesto, uma reparação. E nesse espaço silencioso, você finalmente ouve a si mesmo. Ouve seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, sua voz que ficou abafada durante tanto tempo. E nesse momento, você descobre algo poderoso. Você nunca precisou da validação do outro. O que precisava era reaprender a se ouvir, a se respeitar, a se acolher. Sêneca dizia que a maior riqueza é viver de acordo com a natureza. E viver segundo a sua própria natureza significa reconhecer quando um ambiente, uma relação ou uma dinâmica está te tornando menor do que você é. O universo não exige que você se diminua para caber no mundo de ninguém. Pelo contrário, ele te convida a expandir, a crescer, a se tornar cada vez mais autêntico. Mas isso só acontece quando você deixa de perseguir sombras. E por que continuamos perseguindo sombras? Porque em algum momento aprendemos que o amor é algo que precisa ser conquistado com sacrifício. Que quem se doa mais é mais digno, que aguentar o desprezo é prova de resistência emocional. Mas tudo isso são armadilhas. O verdadeiro amor, seja romântico, familiar ou de amizade, é aquele que te fortalece, não o que te esgota. Pense na metáfora de um jardim. Se você rega uma planta todos os dias e ela nunca floresce, chega uma hora em que é preciso aceitar que talvez ela esteja morta. Continuar regando é negar a realidade. E negar a realidade é o oposto do que os estoicos pregavam. Eles defendiam a aceitação ativa, não a aceitação resignada, mas a aceitação que conduz à ação correta. Se a relação não floresce, a ação correta é se afastar, não por vingança, mas por saúde interior. E aqui entra um ponto essencial: a autocompaixão. Muitos acham que praticar o estoicismo é endurecer o coração, se tornar insensível. Mas isso é um equívoco. Os verdadeiros estoicos, como Epicteto, ensinavam que a filosofia é justamente o caminho para a libertação do sofrimento inútil, e isso inclui parar de se maltratar emocionalmente. Reconhecer que você se doou demais não deve gerar culpa, deve gerar aprendizado. E a partir disso, uma nova postura. Essa nova postura se manifesta em detalhes. Você para de enviar mensagens longas tentando se explicar. Para de stalkear redes sociais esperando sinais. Para de aceitar migalhas emocionais como se fossem grandes gestos. E no lugar disso, começa a investir tempo em você, em seus projetos, em sua saúde, em sua mente, em sua paz. E algo curioso acontece quando você muda essa frequência interna. A vida começa a te devolver em proporção. Novas pessoas aparecem, novos cenários se desenham.
Você deixa de atrair aquilo que machuca e começa a sintonizar com relações mais saudáveis, mais maduras, mais verdadeiras. Mas tudo isso só começa quando você fecha a porta certa, aquela que te mantinha preso num ciclo de baixa autoestima. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo significa dizer não quando algo te diminui, mesmo que isso traga solidão temporária. Porque essa solidão, apesar de desconfortável no início, é 1000 vezes mais digna do que a companhia de alguém que te ignora. Se tem uma coisa que você precisa gravar hoje, é parar de correr atrás de quem não te valoriza. Não é orgulho, é respeito próprio. E quem se respeita, atrai respeito. Pode demorar, pode doer, mas o processo é real e transformador. Você não é uma peça sobressalente na vida de ninguém. Você é inteiro. E inteiros não imploram por pedaços. Talvez uma das experiências mais difíceis da vida seja lidar com a ausência não declarada. Aquela situação em que alguém permanece perto o suficiente para não parecer totalmente ausente, mas distante o bastante para não estar realmente presente. É o famoso quase, o vínculo que nunca se consolida, a presença que não acolhe, o carinho que não se firma. E é nesse limbo relacional que muitas pessoas se perdem emocionalmente, sem perceber que estão se alimentando de promessas implícitas que nunca se concretizam. A filosofia estoica tem muito a dizer sobre esse tipo de relação. Marco Aurélio escreveu certa vez que tudo aquilo que não contribui para o bem da alma deve ser abandonado. E relações mornas, onde você vive em constante dúvida, esgotam a alma mais do que qualquer ausência definitiva. Porque o vácuo de quem foi embora é doloroso, mas ao menos é claro. Já a presença inconsistente intoxica lentamente, confundindo emoções, minando o discernimento. É aqui que a razão, a principal ferramenta estoica, deve ser invocada. Por mais que o coração tente encontrar desculpas, o que os fatos mostram é o que precisa guiar suas decisões. A pessoa evita conversas profundas, some por dias, não demonstra interesse genuíno pelo que você sente. Então pare de interpretar sinais invisíveis e comece a interpretar o óbvio. A razão existe para equilibrar o caos emocional. E ignorá-la é escolher viver à deriva, esperando que ventos externos conduzam sua embarcação, quando, na verdade, o leme sempre esteve em suas mãos. E o que a razão diria a alguém que corre atrás de quem o desvaloriza? Que cada passo em direção a essa pessoa é um passo em direção contrária a si mesmo, que a insistência em manter esse laço é, na verdade, um nó que se aperta no próprio pescoço. Que a necessidade de provar seu valor a alguém que já te deu todas as pistas de que não está interessado é o equivalente a tentar reacender uma vela molhada. O esforço pode ser grande, mas o resultado será sempre frustração. Muitas vezes insistimos porque acreditamos que dessa vez será diferente. Que aquele gesto frio foi só um dia ruim, que o silêncio foi distração, que o desinteresse foi mal entendido. Mas quando esses padrões se repetem, já não se trata de exceção. É o funcionamento natural daquela relação. E não reconhecer isso é continuar plantando em solo infértil. Epicteto ensinava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitar como elas acontecem. Essa aceitação não é passividade, é sabedoria. É saber que forçar uma conexão é desrespeitar a si mesmo, que insistir onde não há reciprocidade é gastar energia que poderia estar sendo investida em autoconhecimento, crescimento e em pessoas que realmente se importam. Você já parou para pensar em quantas oportunidades perdeu porque estava emocionalmente preso a alguém que te tratava como plano B? Quantos encontros, quantos projetos, quantos momentos preciosos foram adiados ou abandonados porque você estava ocupado tentando consertar algo que nunca foi sólido?
Isso é um custo alto demais, e ninguém que realmente te valorize faria com que você perdesse tanto assim de si mesmo. A beleza do estoicismo está na clareza com que ele nos convida a agir. Sêneca dizia que devemos viver cada dia como se fosse uma vida inteira. E se hoje fosse mesmo o seu último dia, você usaria esse tempo precioso implorando por atenção de quem não te respeita? Ou escolheria se honrar, se acolher, se construir? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela deve se tornar um critério de escolha no seu dia a dia. E essa escolha começa com pequenas ações. Parar de responder mensagens secas com entusiasmo. Parar de fazer planos com quem nunca concretiza os próprios. Parar de correr atrás de explicações para comportamentos injustificáveis. Parar de romantizar descasos como se fossem testes de resistência emocional. E, sobretudo, parar de se abandonar para manter por perto alguém que não faz o mínimo esforço para ficar. Libertar-se disso exige coragem, sim, mas não é uma coragem barulhenta, de rompimentos dramáticos. É uma coragem silenciosa, que começa quando você decide, com serenidade, que não vai mais se arrastar emocionalmente por ninguém. Que o que você tem a oferecer é valioso demais para ser desperdiçado em jogos afetivos. Que seu coração não é depósito de rejeição, mas sim um lugar que merece paz, acolhimento e verdade. Quando você se alinha com esse entendimento, uma transformação começa. Você começa a se enxergar com mais clareza, começa a perceber que não precisa mais ser útil para merecer amor, que não precisa se encaixar nos moldes do outro para ser aceito, que não precisa se diminuir para caber em espaços apertados. E nessa nova postura, você começa a atrair pessoas que reconhecem o seu valor sem que você precise se explicar o tempo todo. Marco Aurélio dizia que o que atrapalha a vida não é a realidade, mas o julgamento que fazemos sobre ela. Mude o julgamento. Em vez de ver o afastamento de alguém como rejeição, veja como seleção natural da sua paz. Em vez de ver o silêncio como castigo, veja como oportunidade de escutar sua própria voz. Em vez de ver o fim de um vínculo como fracasso, veja como libertação para viver algo mais autêntico. Você não está sendo cruel ao se afastar de quem não te valoriza, está sendo justo consigo mesmo. E essa justiça é uma das formas mais puras de amor próprio. Lembre-se, o que você tolera, você ensina. E se você tolera o descaso, ensina que aceita ser tratado com indiferença. Mas se você se posiciona, mesmo que em silêncio, mostra que há limites. E limites saudáveis são a base de toda relação que vale a pena. Chega uma hora em que a gente para de querer ser suficiente para os outros e começa a ser inteiro para si. É quando o estoicismo deixa de ser apenas uma ideia interessante e se torna uma prática de vida. Porque não basta apenas entender que não devemos correr atrás de quem não nos valoriza. É preciso internalizar isso a ponto de agir diferente. A dor da mudança pode ser forte, mas a dor de permanecer onde não há reconhecimento é corrosiva. Correr atrás de quem te ignora é a forma mais lenta de abandonar a si mesmo. É como caminhar descalço em um deserto emocional, esperando que, de alguma forma, alguém venha te resgatar. Mas a grande virada acontece quando você percebe que o resgate nunca virá de fora. Ele começa no exato momento em que você escolhe parar de se ferir tentando ser aceito. Quando você se olha com lucidez e diz, isso não é mais sobre o outro, é sobre mim, sobre o que eu permito, sobre o que eu quero manter por perto. Epicteto diria que a liberdade verdadeira começa quando paramos de depender das vontades dos outros para sermos felizes. O outro pode ir, pode não ligar, pode escolher se afastar. Mas se você tem firmeza interior, isso não te desmonta. Te entristece, talvez, mas não te quebra.
Porque quem constrói sua felicidade em alicerces internos não desmorona com o vento da rejeição. E não se engane, essa força não é algo que você nasce tendo. Ela é construída, tijolo por tijolo, dia após dia, decisão após decisão. Cada vez que você deixa de enviar aquela mensagem só para ter resposta, cada vez que você silencia em vez de se explicar de novo, cada vez que você escolhe ir dormir em paz, em vez de alimentar uma discussão sem sentido. Essas são as pequenas escolhas que, ao longo do tempo, erguem a muralha da sua dignidade. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si próprio, lembrando que deveria agir como homem de razão, e não como uma marionete das emoções alheias. Ele sabia que o poder mais importante era o domínio sobre si. E você não precisa ser imperador para aplicar isso. Basta reconhecer que sua vida tem valor demais para ser vivida em função da instabilidade de alguém. A pessoa que te ignora hoje talvez nem perceba o quanto te machuca, mas isso não muda o impacto. Por isso, não espere a consciência do outro para tomar a sua decisão. Faça por você, escolha a si mesmo. Escolha se retirar com a tranquilidade de quem finalmente entendeu que insistir demais é perder a chance de viver algo novo, algo leve, algo mútuo. E se você ainda sente aquela voz interna dizendo, mas talvez um dia, pare. Essa esperança é uma armadilha que paralisa. O estoicismo ensina a viver o agora. E no agora, o que existe? Silêncio, descaso, ausência. Então não negocie mais com isso. A vida não espera, e você também não deveria. Você pode recomeçar, pode reconstruir sua paz, pode investir em quem te oferece presença verdadeira, não aparições ocasionais. Pode redirecionar o foco para dentro, onde mora a força que ninguém pode te tirar. E esse redirecionamento muda tudo. Muda seus hábitos, muda sua energia, muda até os tipos de pessoas que você atrai. Por isso, se este vídeo te tocou, se te despertou alguma clareza, eu quero te fazer um convite especial. Não apenas para se inscrever no canal, mas para caminhar com a gente nessa jornada de autoconhecimento, força emocional e sabedoria prática. Aqui, a gente não fala frases prontas. A gente fala o que dói, o que transforma, o que liberta. Se isso faz sentido para você, então este é o seu lugar. E mais do que isso, me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que estava insistindo demais em alguém que não te valorizava? O que você aprendeu com isso? Sua história pode abrir os olhos de alguém que ainda não conseguiu se libertar. Vamos fazer deste espaço um lugar de trocas verdadeiras, onde cada relato ecoa como uma faísca de consciência para quem está lendo. Sua experiência importa, sua dor tem significado, e sua transformação pode ser o ponto de partida para outros. Vamos crescer juntos, com filosofia, coragem e verdade.